agora nós vamos entrar na questão da reserva de contingência. A reserva de contingência, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, está intimamente ligada aos riscos fiscais. As leis orçamentárias deverão conter a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Na LRF, artigo 5º, parágrafo 3º. Então, dentro dessa expectativa, deve ser colocado tudo aquilo que foge da alçada orçamentária do município, de tudo que seja previsto no município. Por exemplo, se eu tenho sentenças judiciais, processos judiciais que vão se alongar, que eu não tenho a certeza que isso vai ser determinado que o município efetue o pagamento, eu tenho que prever isso na reserva de contingência para, caso seja condenado a pagar de pronto imediato, tenha cobertura para isso. O montante é definido com base na receita corrente líquida. Então, não é do valor total do orçamento. É com base na receita corrente líquida do exercício anterior. Ou seja, aquele demonstrativo da regularidade fiscal da LRF que fala da receita corrente líquida. E a forma de sua utilização deverão estar previamente definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Poderá valer-se a administração de percentuais sobre a receita corrente líquida para a definição do seu montante. A base poderá ser o mês de julho, projetando até o final do exercício, já que a Lei Orçamentária Anual estabelece valores financeiros. Quanto à forma da utilização, poderá ser estabelecido que esta servirá de recurso para a abertura de créditos adicionais para as dotações orçamentárias já existentes ou não, onde eventualmente ocorrer a materialização desses riscos e demais eventos. Então, o que ocorre? Ela pode ser feito decreto para cobertura de dotações justamente no que diz respeito a esses riscos fiscais. Então, por exemplo, teve um vendaval lá no município X. Eu tiro da reserva de contingência e coloco lá em benefícios eventuais na assistência social para comprar telha, por exemplo. Lona, telha, alimentação, abrigo, todas as despesas vinculadas a esse evento eu posso utilizar daqui. Resta a pergunta, e se os riscos ou eventos não ocorrerem? O que pode ser feito com isso? No decorrer do exercício, caso reste comprovado que esses riscos ou eventos fiscais não se concretizarão até seu final, nada impede que a reserva de contingência possa constituir-se em recurso para a abertura de outros créditos adicionais, já que em nada prejudicaria o equilíbrio das contas públicas. Entretanto, assim não poderá ser utilizada logo no início do exercício financeiro. Certamente só poderá ser utilizada ao seu final, quando ficar evidente que os riscos não se concretizarão. Mas mesmo assim, no final, tem que ter um cuidado. Eu não tenho como ter previsão de que vai ocorrer uma tempestade, um desastre ambiental ou qualquer coisa nesse sentido. Então, quando ele fala a utilização dela no final do exercício, o que ocorre? Se eu previ, por exemplo, lá para a demanda judicial, previ lá para a sentença judicial, isso em dezembro eu já tenho que não vai ocorrer mais, já tenho levantamento jurídico, etc. e tal. Automaticamente, eu posso cancelar isso. Agora, lá dos riscos referentes, por exemplo, a desastres ambientais, calamidade pública, eu tenho que ter uma cautela e deixar um certo valor nesse sentido para que, caso ocorra, possa ser utilizado. Digamos assim, fiz um decreto hoje, ou tinha apresentado decreto, ou um projeto de lei, aprovou na Câmara cancelando o total da reserva de contingência. Quando é amanhã, dá uma tempestade na cidade. E eu transferi isso para a despesa de pessoal. De onde eu vou tirar para cobrir essa despesa ali? Então, tem que ter uma certa cautela nesse sentido. Critérios para a programação financeira e o cronograma de desembolso. Volto lá naquela questão, né? Quanto arrecadou, quanto gastou, quanto foi o superávit ou quanto foi o déficit orçamentário. O artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000
determina que o Poder Executivo deverá estabelecer, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, tenho o orçamento aprovado, com base no que foi feito na Lei de Diretrizes. Até 30 dias depois da aprovação pela Câmara, da sanção da lei, eu tenho que publicar o decreto de programação financeira e cronograma de desembolso. Ou seja, quanto eu vou arrecadar e quanto eu vou gastar em cada período. Portanto, esta deverá dispor sobre os critérios para essa programação. Pelas disposições da Lei Complementar 101, percebe-se facilmente que a programação financeira deverá prever a arrecadação das receitas e determinar a realização das despesas em função das disponibilidades financeiras. As receitas deverão estar previstas por bimestre, enquanto os desembolsos financeiros deverão estar estabelecidos mês a mês. Então, receita bimestral e a despesa mês a mês. No intuito de que esta programação não fique muito longe da capacidade de realização, deverá a Lei de Diretrizes Orçamentárias determinar que esta utilize como base a arrecadação dos últimos 12 meses, além de outros fatores que poderão incrementar a arrecadação da receita, como, por exemplo, o início de atividades de novas indústrias, comércios, enfim, novos contribuintes. Mas eu quero frisar exatamente aqui, com base na arrecadação dos últimos 12 meses. Então, quando o prefeito publica o decreto, geralmente pega o valor total do orçamento e divide em 12. Não é isso que a lei diz. A lei está dizendo, com base no arrecadado dos últimos 12 meses. Então, o que eu tenho que trabalhar? Janeiro de 2019. Com base no percentual que foi arrecadado em janeiro de 2018. E assim sucessivamente, mês a mês. Tá? Renúncia de receita. Conforme dispor o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá dispor também sobre critérios para concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita. Evidentemente, esta não poderá contrair nos termos do próprio artigo 14, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, a não ser que determine maiores restrições à renúncia da receita, pouco lhe resta, se não definir, por exemplo, o valor para o cancelamento dos débitos nos moldes que dispõem o inciso 2º do parágrafo 3º do mesmo artigo. O que é essa questão da renúncia de receita? Todos os tributos de arrecadação própria do município, eles têm que compor, aqui nesse anexo, o quanto de previsão de cancelamento pode existir dele. E quando eu tenho a renúncia da receita, automaticamente, para que essa receita ocorra, eu tenho que ter a compensação financeira dela. E essa compensação ela tem que estar em andamento antes que o benefício seja concedido. Complicado, né? Assim, na teoria. Mas vamos trazer para a prática. Eu crio lá no município, na minha LDO, que eu vou conceder isenção de IPTU para um grupo de pessoas que são os aposentados, que têm renda até um salário e meio, renda de aposentadoria até um salário e meio, e que possuem um único imóvel com até 70 metros quadrados. Posso ter essa isenção? Posso, desde que a minha LDO contemple isso e tenha qual que é a compensação dessa receita. Quem que vai pagar? Compensar antes. Então, digamos assim, o prefeito criou esse projeto na cabeça dele que ele vai dar isenção para os aposentados. Qual que foi a base que ele utilizou? Eu tenho 3 coisas que eu posso fazer.
elevar a alíquota, ampliar a base tributária ou criar novo imposto. Criar novo imposto está fora de cogitação, né? Mas ampliar a alíquota ou... ampliar a base ou aumentar a alíquota. Aí, neste município, abriu um loteamento que era considerado imóvel rural, virou imóvel urbano e veio 100 e poucos terrenos novos para o município. Todos eles com terreno lançando IPTU. Eu posso usar isso como compensação ou não? Sim. Aumento da base tua. É um loteamento novo, são terrenos novos que vieram para lançamento de IPTU, aumentou a arrecadação, digamos que na mesma proporção dessa isenção que você está dando. Não necessariamente, então, é algo que parte do executivo. Então, por exemplo, são as variantes, são as variáveis do município. Por exemplo, o que o município pode fazer também? E isso acontece muito no interior, da pessoa estar residindo num imóvel considerado dentro do parâmetro urbano, só que ele paga ITR. Tipo, o município cresceu e aquela chacrinha que era chácara virou terreno público, terreno urbano. E o que ocorre? A prefeitura não colocou esse aumento da planta do quadro urbano. Ele está pagando ITR, mas ele está dentro da cidade. O senhor tocou num ponto aí principal. Desceu um projeto de lei para a Câmara semana passada, onde pede autorização para ampliação do perímetro urbano. Então, aquelas chacrazinhas que algumas já estão sendo até loteadas, que estão fora do perímetro urbano, vai englobar todo o perímetro urbano. Eu tenho que ter a previsão na LDO, porque vai aumentar a receita automaticamente. Eu tenho que ter essa previsão na LDO. Não necessariamente a previsão desse aumento do tributo, porque você tem que trabalhar com o realizado de receita de IPTU em exercícios anteriores e projetar para frente. Agora, no anexo de renúncia de receita, por exemplo, se o prefeito for ampliar algum tipo de renúncia, ele pode utilizar e escrever lá que a compensação será advinda de aumento da ampliação de base do perímetro urbano. Pode utilizar isso. uma outra forma que ele pode também ter um programa para atrair novos investidores para o município. Sim. Está atraindo receita no espreito. Sim. E a busca da receita que ele vai efetuar para efetuar essa compensação pode ser em qualquer lugar. Só que o que a legislação diz? Que só pode conceder a isenção, o desconto, ou qualquer renúncia, uma vez que a compensação já esteja em andamento. Então, digamos assim, vamos colocar esses loteamentos lá da sua cidade. Tem os projetos de loteamento, não está acertado na prefeitura ainda. Se não homologar isso até o final do ano, e que na época de lançamento do IPTU, essas novas chácaras que viraram loteamento tenham IPTU, não posso conceder isenção. Porque eu tenho que receber primeiro para dar depois. Uma outra coisa que vários municípios estão pecando é no que diz respeito à execução fiscal. Esses dias eu visitei um município para prestar um serviço, e no município, nos últimos 6 anos do mandato anterior, que é prefeito reeleito, 6 anos, não tinha sido feito nenhuma execução fiscal. Dava um total de renúncia de receita em torno de R$850 mil, que prescreveu e que não pode executar. Isso é renúncia de receita. Eu estou abrindo mão da receita municipal. Então, o que ocorre? Os advogados do prefeito, do atual prefeito, abriram uma ação civil pública pedindo que o ex-gestor devolva para os cofres públicos este valor corrigido. Porque ele não colocou, implementou a execução fiscal daqueles tributos. E tinha grandes imóveis sem recolher IPTU nesses 5 anos. Gente que tinha condição, que as custas não eram maiores do que tinha para receber. Tá? E isso também tem que constar na LDO quanto na parte da tributação. Se não constar na LDO que as custas sendo maiores
dispensa a execução, independente do valor, tem que executar.